Boa tarde a todos e bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRIO. Eu sou José Gustavo, gerente de relações com investidores, e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, we have an interpreter for simultaneous translation through the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A translated presentation is available on our Investor Relations website. A apresentação e os comentários de resultados será realizada pelo nosso CEO, Roberto Monteiro, nosso CFO, Milton Rangel, e nosso COO, Francisco Francilmar. Após a apresentação, estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos estão conectados como ouvintes. Para realizar perguntas, podem enviar por escrito via o recurso Q&A ou usar o botão de levantar mão para fazer perguntas ao vivo. Esse evento está sendo gravado e será divulgado no nosso site de RI. Esta apresentação contém informações baseadas em estimativas futuras e projeções baseadas em premissas adotadas pela companhia que podem vir a mudar e, portanto, não devem ser tomadas como fatos ou usadas como base para projeções financeiras além dos planos que a companhia expressa. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Obrigado, Zé. Boa tarde, bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2025. Eu vou começar aqui passando pelos destaques no slide número 3 e vou falar um pouquinho das operações como um todo e tal. Depois vou passar para o Milton, para o Francilmar, e eu volto no final, como sempre, para falar dos nossos próximos passos e a gente abre para as perguntas. Bom, o ano de 2025 foi um grande ano para a companhia. Eu gosto de olhar para o ano de 2025 como um ano em que nós chegamos a todos os objetivos estratégicos que nós tínhamos estabelecido no começo do ano. Talvez o caminho não tenha sido exatamente uma linha reta entre janeiro e dezembro, mas nós chegamos a todos os objetivos que nós havíamos pensado. Nós conseguimos concluir o licenciamento ambiental de Wahoo, conseguimos tanto a licença de perfuração como a licença de instalação, iniciamos o desenvolvimento do campo, nós conseguimos fazer a aquisição, assinamos a aquisição de 60% do campo de Peregrino, e depois nós fizemos o closing em dezembro de 40%, que inclusive foi em novembro de 40%, que inclusive foi antes ao que nós imaginávamos, teve uma antecipação. A eficiência de Albacora, que tanto nos castigou no ano de 2024, nós finalmente começamos a ver aqui uma luz no fim do túnel, operamos ali o terceiro TRI muito bem, o quarto TRI talvez um pouquinho pior, mas por um motivo específico ali do compressor que a gente está resolvendo. Primeiro TRI desse ano já muito melhor a operação, então chegamos, eu acho, estamos chegando onde a gente precisa estar com a eficiência operacional de Albacora. A gente conseguiu fazer os workovers de Tubarão-Martelo, que também nos prejudicou tanto ao longo do ano de 2024, não só pela produção perdida, mas também pelo gás não produzido no campo, e aí com isso piorando pegada de carbono, por ter que queimar diesel ao invés de gás e assim por diante. Então, também conseguimos chegar lá. Isso tudo contribuiu para a companhia, para os resultados financeiros da companhia. Nós fizemos uma produção recorde de 106 mil barris de média no ano. Nós vendemos 37,8 milhões de barris, também foi recorde da companhia. Para suportar esse negócio todo, nós tivemos duas emissões importantes no ano passado, tanto os bonds de 2020, os bonds de 2030, com o tender offer dos bonds de 2026, como debêntures que nós emitimos na primeira metade do ano. Enfim, tivemos um EBITDA ajustado de 1 bilhão e 400 e tudo mais. Mas o resultado financeiro ele é só o retrato desses objetivos estratégicos que nós conseguimos alcançar, e isso é o que está trazendo esse momento, esse grande momento positivo para a companhia no início do ano agora. Janeiro e fevereiro foram 2 meses muito bons. A gente produziu 154 mil barris em janeiro e 148 em fevereiro. Tivemos um detalhe em fevereiro, março também a companhia vem muito bem. Então o ano de 2025 foi a base para esse ano muito forte. Estamos nos finalmente aqui de Wahoo. Nós vamos falar um pouco mais, eu vou falar um pouco mais nos próximos passos.
A gente também, o Milton vai mostrar, ou o Francilmar vai mostrar a nosso relatório de reservas também, foi muito positivo, a gente conseguiu praticamente gerar reservas equivalentes ao que nós produzimos, então também foi positivo, né? Praticamente fizemos isso. Então, enfim, a companhia eu acho que cheio de méritos aí para o ano de 2025. Eu vou passar alguns números e depois vou passar para o Francilmar e volto. O primeiro número, né, que eu acho importante a gente passar é o nosso lifting cost. Nós fechamos ali o quarto trimestre com 12,50 de lifting cost. Esse foi um lifting, acho que foi o lifting cost mais baixo do ano, na verdade, foi o melhor trimestre do ano em lifting cost. Se a gente olhar 2024, o lifting cost começou a escapar um pouquinho por conta da produção decrescente. Depois, em 2025, nós tivemos um impacto do lifting cost por causa de Peregrino, que vinha com um lifting cost muito alto, né? Ele contribuía com $18 o barril de lifting cost, 18,50 de lifting cost, então para a média ponderada. Isso nos atrapalhou bastante. Depois, quando nós tomamos a operação em janeiro, nós imediatamente começamos a redução, né, de lifting cost. Então, já chegamos no quarto TRI a 12,5. Primeiro TRI, nós vamos andar mais ou menos aí entre 10 e 12, ou entre 11 e 12. Com a rua agora, a gente vai para um dígito só, sem dúvida nenhuma, né? Single digits. Então a gente começa a voltar para esses níveis que a gente viu ali em 2023, gradativamente agora até metade do ano. Então, no quarto TRI, o último ponto que eu gostaria de falar, nós ainda sofremos o impacto da parada de Peregrino, né? A grande pedaço da parada foi no terceiro TRI, aquele lifting cost de 17, mas esse lifting cost de 12,5 ainda tem um efeito da parada de Peregrino. Você gasta, mas você não produz, né? Então, obviamente, isso contribui bem negativamente para o lifting cost. O segundo gráfico ali à direita é o gráfico de produção. A gente vê, foi o recorde da companhia, mas aqui não tem grandes novidades, porque, na verdade, ele foi em cima do closing de 40% de Peregrino, né? Nós tínhamos, né, somente 40% de Peregrino, a parte não operada, que nós havíamos comprado da Equinor em 2024, e, bom, tínhamos só 40%. Em novembro, nós somamos mais 40% e a operação. Então, durante a maior parte do mês de novembro e o mês de dezembro inteiro, a gente operou com 80% do campo de Peregrino. Então, isso explica bem esse aumento de produção e, obviamente, muito concentrado em Peregrino. Mas os outros ativos também contribuindo bem. Frade já com um declínio muito mais controlado, a Albacora com uma eficiência muito mais controlada e assim por diante. O nosso caixa, nesse gráfico de baixo, no slide 4, aqui nesse gráfico da parte inferior à esquerda, mostra a nossa posição de caixa. Nós tínhamos ali 1 bilhão e 700 no caixa, nós fechamos o ano com 618. Isso mostra o nosso pagamento, né? O grande delta aqui desse caixa foi o pagamento que nós fizemos de Peregrino, dos 40% de Peregrino. Foi, se não me engano, foi 1 bilhão 530 ou alguma coisa muito próxima disso. E a nossa alavancagem sobe também, né? Tanto a dívida bruta, que vai para 4.300, a dívida líquida, que vai para 4.300, me desculpa, como a dívida líquida EBITDA, que vai para 2,3, mas também já completamente programados dentro desse pagamento, né, dos 40% de Peregrino para a Equinor. Então, é isso. Sumário do ano de 2025, acho que nós chegamos a todos os objetivos que nós havíamos proposto. Talvez não numa linha reta, mas a gente conseguiu no final do ano chegar em todos os objetivos. E essa foi a base para esse ano de 2026, que francamente tem sido muito bom até o momento, né? O mês de janeiro e fevereiro foram 2 bons meses para a gente, e eu tenho certeza que vai melhorar muito indo para frente. A gente vai discutir um pouquinho nos próximos passos com a implementação de Wahoo e etc.
vou passar aqui para o Francilmar, vou fazer uma pausa, vou passar aqui para o Francilmar e aí depois eu volto para falar de próximos sustentabilidade, próximos passos e a gente abre um Q&A. Francilmar. Obrigado, Roberto. Olá, pessoal. Vou seguir aqui no slide número 5, na parte de desempenho dos ativos. Então, sem comentar aqui a parte macros aqui, né, não diz muito, não está muito no nosso controle, nem a questão de off-take, que é só fruto da produção, vou focar aqui na produção do lifting cost. Produção dos ativos, cada um teve um comportamento distinto aqui, né? A gente viu o Frade aí enfrentando um declínio ainda, isso comparando aqui o resultado geral do trimestre e do ano. Então, no ano sim a gente tem um volume de perda bem razoável ainda, resultado do declínio natural do campo e um pouco da eficiência. Eu vou detalhar isso mais na frente. O Albacora Leste foi relativamente mais tranquilo ao longo do ano e saindo melhor. A gente vai ver isso aqui em todos os detalhes. Polvo é uma história um pouco diferente. A gente conseguiu incorporar aí um aumento de produção e uma estabilidade muito boa no ativo. E Peregrino aí, que é a mudança de jogo que a gente assumiu a operação do campo. Tudo isso junto aqui acaba impactando, dando o resultado aqui do lifting cost, né? A gente vê no ano aqui uma evolução muito grande, culminando aqui no quarto trimestre com o número de 12,5. O Alberto já comentou um pouco, mas aqui fica muito claro que há uma tendência que finalmente, né, depois de muita luta, a gente conseguiu inverter essa tendência de alta e estamos trabalhando muito duro para seguir avante nesse projeto da companhia, da gente voltar a ter um lifting cost no patamar que a gente gosta por aqui, né? É o indicador do ponto de vista econômico mais importante da companhia, que nos dá resiliência, resistência para aguentar qualquer coisa. Avançando para o slide 6, vamos aqui dar um foco no campo de Frade. O campo de Frade foi um ano bem complicado, a gente passou o primeiro trimestre aí, com muitos tropeços, a gente teve uma parada programada que não ocorreu como a gente programou, acabou se estendendo mais e que o retorno dela foi bem pior, porque tivemos falha no sistema de compressão, a gente acabou passando bastante tempo para a gente superar essa falha, depois voltou, terminamos o ano aí com a eficiência altíssima, 99,3, em linha com os melhores números da história do campo. O declínio do campo ainda se comportou ruim, a gente teve no ano mais de 20% de declínio. Agora no segundo trimestre, ou no último trimestre do ano, a gente viu ele se acomodando, então ele já mudou de patamar, então já vem se comportando bem, um declínio bem mais controlado, que que marca a mudança de fase do ativo, a recuperação secundária começando a fazer efeito, e isso tudo nos deixa aqui otimista que o campo está numa situação bem mais controlada. Então, e está pronto, né, o FPSO de Frade está pronto para receber o Arru. Avançando aqui para o slide seguinte, o 7, vamos falar um pouco sobre o cluster de polvo e tubarão. Foi um ano muito agitado nesse polo aqui. A gente, ao longo do ano, lutou muito para recuperar a eficiência operacional. Nós fizemos 3 workovers para troca de bomba. Lembrar que a gente passou um bom tempo sem receber licença, anuência do IBAMA para fazer manutenção dos postos, para trocar essas bombas submersas. E aí isso foi feito ao longo do ano. A parte de produção, chama de produção, topside, operou bem. E ao final do ano a gente também colocou um poço a mais para produzir, finalzinho ali já em dezembro. E isso tudo junto permitiu um aumento de produção e uma estabilidade, uma eficiência operacional ao longo do ano num patamar muito bom, como poucas vezes a gente viu ao longo da história do campo, né? Os últimos meses também vêm performando muito bem. E agora em fevereiro a gente adicionou mais um poço no campo. Esses poços ficaram na região do Eoceno, é uma região que a gente vai estudar bem mais a fundo no futuro, talvez tenha mais algum fruto para nos dar mais à frente. Seguindo aqui avante no slide número 8, no campo de Albacora Leste, a gente teve um ano também bem intenso. O primeiro semestre aí foi muito marcado para repor ou melhorar o sistema de geração de energia, que era o que dava mais problemas de interrupção, de blackout. Isso foi resolvido, a gente recompôs tantas turbinas necessárias como as redundâncias, então a partir do segundo semestre, segundo trimestre mesmo, a gente já viu um patamar de eficiência muito melhor, isso já está consolidado, a gente vai trabalhando agora só nas melhorias disso.
Então, o sistema de geração tem redundância, está firme e vamos melhorando. O que machucou muito ainda ao longo do ano foi o sistema de compressão. A gente teve falhas sequenciais ao longo do ano, dos 3 compressores, a gente ficou com 2, em alguns momentos só com 1, recompôs isso no último trimestre do ano, depois de ter perdido desse compressor por um bom período. Então, estamos bem equilibrados agora com 2, mas estamos sem redundância. O compressor completo para estar pronto vai levar mais algum tempinho, a gente acredita que até maio, a gente trabalhando para receber peça que está chegando ainda aí nas manutenções. Depois disso é que a gente vai estar numa situação realmente robusta, buscando uma estabilidade e uma eficiência maior no ativo. Então, fora isso, o campo vem performando bem, né? E nos últimos semestres, nos últimos meses aí, ele já vem performando nessa eficiência acima de 90%, na casa de 90%, então tá caminhando bem. Em termos de declínio, em termos de resultado de posse, tá indo bem. E agora esse ano a gente trabalhar para estar pronto para o ano que vem a gente começar o desenvolvimento desse ativo. Avançando aqui para o slide seguinte, o 9, a gente vai dar uma geral aqui no campo de Peregrino. Peregrino foi marcado um ano também de mudanças, a gente saiu basicamente da cadeira de copiloto, né, ou passageiro para a direção efetiva do campo. Então, a maioria de vocês acompanhou muito bem aí a luta que foi durante a fase de interdição, que aí foi pegando terceiro trimestre, um pouquinho de outubro ali no quarto trimestre, que ficou interditado, foi bem tenso, saímos daquela fase, antecipamos a transição do ativo, assumindo a operação do ativo efetivamente ali em meados de novembro. Depois disso, a gente já enfrentou o workover no campo, a gente concluiu a perfuração de um poço que estava em curso, já implementou ou está implementando fortemente o sistema de todas as ações de otimização do campo, capturando melhorias, aprendendo dia a dia com o campo, vendo o que era bem feito, o que a gente pode incorporar da nossa experiência. Isso está em pleno voo, vai ser um ano de lutas e avanço nesse sentido, mas estamos muito otimistas. O campo está performando bem, o campo tem um baita de um potencial. Tenho certeza que vai ter muita matéria-prima para a gente ter muito trabalho e gerar muito resultado para todos. Avançando aqui para o campo de Wahoo, uma atualização rápida aqui, né? O ativo, finalmente ao ano de 2025, a gente destravou todas as amarras que a gente tinha no ativo, a gente recebeu a licença aí em março, abril a gente começou na perfuração, a gente terminou o ano entregando 2 poços e perfurando o terceiro, a gente já concluiu esse terceiro, estamos no quarto, devemos entregar o quarto nesse próximo mês. Na parte de construção submarina foi um ano também muito, muito intenso. A gente recebeu a licença ali em setembro, em outubro já estávamos fazendo a instalação dos equipamentos. Essa instalação já foi concluída, está tudo no fundo, tudo no leito marinho. O que nós estamos fazendo agora é a parte de comissionamento, né? Então testar tudo, fazer toda a parte de conferências e controles, parte de químicos, parte de segurança. Está tudo certinho para a gente iniciar a produção do campo. Isso deve levar mais alguns dias. O que falta daqui para frente, além de ter essa parte de comissionamento, é a parte da conexão do terceiro posto produtor, que já está feito, mas ele é um pouco mais distante lá do polo central. Então o pessoal está programando assim e realizando essa instalação de todas as conexões. A perfuração do quarto poço, falta perfurar a última fase do poço, do reservatório mesmo, e a completação, que deve levar mais esse mês aí, pelo menos. Então, daqui para frente, iniciar a produção, né, próximos dias, ou muito em breve, tão logo a gente concluir esse comissionamento, a gente vai iniciar a produção de um poço, a gente tem todo um regramento da ANP sobre questões de medição fiscal, a gente tem que testar um poço, comprovar que a medição está correta, e depois inicia o segundo poço, também tem um regramento de como fazer isso. E aí a gente estabiliza a produção dos 2, depois inicia o terceiro poço, mais um tempo quando entregar o quarto poço. Então a gente só deve estar como já tinha sido direcionado antecipadamente, a gente está tentando antecipar o máximo, mas está com o campo full mesmo, aí só lá para maio, que a gente vai estar com o campo 100% em produção. Estamos trabalhando fortemente, é o que a gente espera que aconteça. Tá? Avançando aqui para o slide seguinte, vamos falar sobre a certificação de reserva.
De uma atualização geral aqui, a gente saiu de uma reserva de 764 milhões, 765 quase, né, no ano passado. Toda a produção do ano, a gente consumiu essa reserva e fomos para 717. Então, em cada campo foi feita uma reavaliação desse campo, né, para cima e para baixo, o que melhorou, o que piorou. E, assim, de uma forma geral aqui, que mudou em Albacora Leste, a gente basicamente tirou um poço que estava programado, mas que estava numa região ali que a turma, na primeira avaliação que fez, turma reservatório e de subsuperfície de uma forma geral, não sentiu muita confiança e aí acabou junto com o certificador removendo ele para uma outra seção, então saiu do 1P. Com o avançar aí do estudo da sísmica 4D e a perfuração dos poços, isso certamente vai mudar, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos, justificando o que está acontecendo no momento agora. Para a Frade e o Arru, o que teve de mudança aqui foi um acréscimo de 2 milhões de barris, fruto de uma entrada de um poço em fio, que a gente estamos querendo perfurar esse ano, agora de 26, e algumas outras reclassificações pequenas que tiveram, então foi um delta positivo de 2 milhões. Em Polvo e Tubarão teve um delta positivo de 6 milhões aqui, que é basicamente reflexo da entrada de mais um poço do Eoceno, que foi o que a gente colocou para produzir agora em fevereiro. Já tinha sido colocado o de dezembro, também já estava incorporado. Esse reservatório Eoceno a gente está seguindo com estudos para ver se quer que consegue tirar mais dele, se é que vai conseguir tirar. São cenas também mais para frente, a gente vai ver. E em Peregrino foi o grande contribuidor aqui dessa revisão, incorporou 38 milhões de barris aqui, que é basicamente uma parte relacionada a questões econômicas. A gente incorporou os nossos números iniciais aqui de custos operacionais, estendendo um pouco a vida útil do campo, que incorporou um volume razoável de reserva e de uma nova área lá que já tinha sido feita uma descoberta lá. A gente já estudou um pouco mais e está muito seguro de colocar. A gente colocou mais 3 poços para produzir nessa área, que não estava previsto no plano anterior, que incorporou e aí quase 30 milhões dessa área nova, né? Então, colocando no todo aí 38, pouco mais de 38 milhões, que no somatório disso tudo nos levou para 757 milhões, o que nos trouxe uma reposição de reserva de 40 milhões de barris no total, né? Deu 5,6% de aumento. Então, é muito bom o resultado. É uma luta para quem produz câmbio de petróleo, é uma luta incessante a gente recompor essas reservas. E conforme a gente produz mais, fica mais importante esse trabalho. Bom, fora esse número, a gente tem os 20% remanescentes, né, da aquisição de Peregrino, então isso aí colocam mais quase 54 milhões de barris, o que nos levaria para os 811 milhões de barris, que muitos já tinham mais ou menos na cabeça aí. Então, esse número 811, digamos que é o que está dentro de casa, é o nosso número 1P. Fora esse número 1P, o que nós temos aqui como, digamos, cesto de oportunidades, num C, que é um recurso contingente, muito disso é contingente a questões econômicas. Então, tem alguns projetos que a gente precisa destravar, custo de poço, custo de conexão, e muitos desses a gente tem muita confiança. Então, basicamente aqui desses 108 milhões que estão pontuados aqui, acho que metade disso é Peregrino. Então, Peregrino, muito disso é econômico. A gente está avançando nos estudos, eu diria que até o ano que vem a gente vai ter mais robustez nessa análise, a gente pode mover isso conforme incorporar no nosso programa. E outra parte relevante disso é Infrade, que também algumas coisas são geológicas, a gente precisa entender um pouco mais ali na região, e parte disso é econômico também. Então, é só para sinalizar que isso está no nosso plano de estudo. A gente tem esse desafio para mover, para incorporar isso, né, muito fruto do trabalho da equipe aqui para destravar esses projetos. Fora ainda essa parte de 1C, tem os outros desafios relacionados a 2P, mas isso é papo para outra história. Então, com isso aqui, pessoal, eu encerro minha participação, passo para o amigo Milton aí. Um abraço a todos. Obrigado, Francilmar. Bom, seguindo para o slide número 12, a gente fala agora do desempenho financeiro da Prio nesse quarto trimestre de 25. Tá? Bom, esse trimestre, Roberto e Francilmar já levantaram vários acontecimentos importantes. Acho que é importante destacar que a gente vendeu 10,6 milhões de barris no quarto tri.
um grande percentual dessas vendas atreladas a Peregrino, foram 4,8 milhões de barris referentes ao campo de Peregrino, que retomou a sua produção após a interdição ali no dia 17 de outubro. Então, traz um impacto relevante aqui para o nosso quarto trimestre. Tá? O Brent de referência foi na ordem de 63,22 para o quarto tri, e um desconto implícito de 7,73. Esse desconto um pouquinho mais alto porque concentra muito a venda de Peregrino, que tem um desconto mais alto quando comparado aos nossos outros campos. Bom, além disso, o lifting na ordem de 12,5 já é uma redução comparado ao trimestre anterior, em que a gente teve sim um impacto ainda maior da parada de Peregrino. Então a gente vem conseguindo trabalhar bem esse custo e reduzir o custo consolidado da companhia. Além disso, nos leva a um EBITDA na ordem de 324 milhões de dólares, com uma margem de 55%. Se a gente expurga os efeitos não recorrentes e vai para o EBITDA ajustado, a gente chega ali em 341 milhões, com uma margem de 58%. Tá? Outro valor que é relevante a gente explicar aqui diz respeito à depreciação e amortização. Basicamente depreciação porque a gente traz no quarto tri um impacto relevante de Peregrino por conta das vendas expressivas. Desde que a gente fez essa aquisição, a gente percebe um valor de imobilizado intangível grande que a gente traz desde o histórico desse campo. Então a gente depreciou um valor relevante referente a essas participação relevante de Peregrino no trimestre. Só para ter uma noção, a depreciação por barril de Peregrino é na ordem de $45 por barril. Então, mais vendas de Peregrino trazem uma despesa maior, lembrando que isso é um número não caixa, e isso é um número também dedutível para fins de imposto, o que acaba sendo uma despesa que nos ajuda a ser um pouco mais eficiente do ponto de vista tributário. Tá? Fora isso, o resultado financeiro de 89 milhões de dólares, destes, em torno de 76, 77 milhões de dólares são despesas com juros, que são as principais, as mais relevantes ali no nosso resultado. Isso é explicado pelo aumento do endividamento bruto da companhia para fazer frente à aquisição de Peregrino. E temos também um impacto ali do imposto diferido de 106 milhões de dólares, somente do diferido nesse trimestre, que é negativo, que é basicamente por conta da valorização do real frente ao dólar, tá? Que concentra muito variação cambial nessa linha do diferido. Tá? E com isso a gente teve um prejuízo contábil de 185 milhões de dólares. No ano, uma receita de 2,48 bilhões de dólares, um EBITDA ajustado de 1,384 bilhões de dólares, lembrando que ele fica abaixo de 2024, mas em 2024 a gente estava com um Brent médio de $80. O Brent médio de 2025 foi de $68. Então isso ajuda a entender um pouco da variação de rentabilidade e a própria redução do EBITDA comparada no ano a ano. Tá? Seguindo aqui para o próximo slide. Bom, slide número 13, a gente vai falar aqui sobre endividamento na Prio. Nesse gráfico à nossa direita, a gente vê esse gráfico de barras, basicamente o cronograma de amortização para os próximos anos, separado também por instrumento, seja bond, debênture, linhas de capital de giro. O que é legal a gente mencionar aqui? No quarto tri a gente emitiu um novo bond internacional. Na verdade, a gente tinha um vencimento no nosso bond inaugural de 600 milhões em junho, e a gente lançou uma oferta de 700 milhões e fez um tender de 70%, em torno de 70%, 71% desse nosso bond original, de 431 milhões de dólares. Então, isso foi utilizado nessa nova emissão de 700 milhões de dólares, a gente alongou para mais 5 anos, a contar de outubro do ano passado. Então, com isso ficou um remanescente ali de 169 milhões de dólares, mais uma pequena dívida de capital de giro para compromissos em 2026. Lembrando que esse bond, ele foi uma emissão senior unsecured. Então, o nosso bond inaugural ele era senior secured e agora a companhia passa a ter um bond senior unsecured e basicamente todos os vencimentos da companhia são clean, sem garantias reais. Tá? E os vencimentos de 2027 em diante, a gente tem linhas de capital de giro,
debêntures. Então, a gente está bem confortável com a geração de caixa da companhia para esses vencimentos nos seus prazos. Obviamente que, havendo alguma oportunidade, alguma coisa interessante do ponto de vista de custo, a gente pode sempre estudar algum alongamento aqui ou ali com os nossos bancos de relacionamento, mas eu diria que para a nossa geração de caixa, para o nosso business plan, a gente está bem tranquilo e a gente vê uma redução de alavancagem relevante para os próximos trimestres e para os próximos anos. Tá? Com relação à duration, a gente observa um leve aumento, isso é por conta da entrada desse bond que carrega um pouco mais de 4 anos de duration, com um custo que foi também super competitivo e que não muda muito o custo médio ponderado das dívidas da companhia, que permanece ali em 6,36 nesse fechamento de ano. Tá? Seguindo aqui para o próximo slide, a gente tem a variação da dívida líquida da Prio, que é basicamente uma boa proxy aqui da variação do fluxo de caixa. Então a gente parte de uma dívida líquida de 2,8 bi, a gente tem um EBITDA de 340. O evento mais relevante do trimestre, por óbvio, é o closing de Peregrino, um pagamento relevante, acima de $1,5 bi, né? A gente tem variações ali de capital de giro e CAPEX. Então, a gente está na reta final do investimento em Wahoo, a gente também teve alguns gastos com workover, a gente teve também, ainda na campanha de integridade de Albacora Leste, perfuração em polvo, então isso soma $252 milhões. A gente ainda teve recompra, um pequeno valor de recompra de ações e o resultado financeiro, que é basicamente juros e algum dispêndio com hedge também que a gente teve. Com isso a gente chega numa dívida líquida de $4,3 bilhões no final do ano. Bom, no slide número 15 a gente conversa agora sobre alavancagem. A gente observa o aumento de alavancagem ao longo dos últimos trimestres. Isso aqui, em grande parte, é explicado pela aquisição de Peregrino, né? Na verdade, o quarto TRI aumentou, primeiro TRI, ainda mais concluindo o CAPEX de Wahoo. Acredito que a alavancagem ainda deva permanecer em patamar próximo, porém, ao longo, né, no decorrer de 2026, a gente vem fazendo um esforço de redução de custos em Peregrino, além da entrada de Wahoo. A gente espera, de fato, uma desalavancagem da companhia, a gente espera, enfim, uma geração de caixa operacional relevante, e com isso trazer esse patamar de alavancagem para padrões aí mais baixos ao longo dos próximos trimestres. É o caminho natural que a gente observa. Tá? Com isso, a gente vai seguir a apresentação, vou passar a palavra para o Roberto, para que ele possa falar sobre meio ambiente, sociedade e os próximos passos da companhia. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de meio ambiente e sociedade. Na verdade, aqui é muito uma continuação de tudo que a gente já vinha fazendo, né? A gente criou no ano de 2025 o Instituto Prio, que é voltado às iniciativas ligadas à biodiversidade, educação ambiental, economia no mar e etc. A gente lançou um programa muito interessante de voluntariado corporativo, então a gente abriu a oportunidade para as pessoas da Prio poderem se envolver nesses projetos sociais e tem tido uma grande adesão, e é um projeto que dá bastante orgulho para a gente. Nós focamos muito em segurança esse ano, nós tivemos um ano melhor que o ano de 2024 do ponto de vista de segurança, mesmo tendo mais trabalhos, mais horas homens trabalhadas e assim por diante. Focamos muito nas auditorias internas, no assunto de SGSO, SGSS, SGIP e SGIP, né? E tudo isso ao longo do quarto trimestre de 25. Tivemos um trabalho grande também com relação à segurança, SGSO e assim por diante, na tomada da operação, na transferência da operação de Peregrino. A transferência aconteceu muito bem, acho que talvez tenha sido uma das melhores transições que nós fizemos na história da companhia. O Peregrino está operando perfeitamente bem, sem nenhum soluço, e isso se deve muito a esse trabalho minucioso que a gente fez com relação a principalmente esses assuntos relacionados à segurança.
Saúde e bem-estar, a gente continuou muito firmes com todos os programas que a gente sempre ofereceu aqui na Prio, como tracking, consultas, esse trimestre, esse ano nós tivemos consultas cardiológicas preventivas, check-ups e assim por diante. No patrocínio a gente colocou várias iniciativas dentro dessa plataforma criada de I Love Prio, que são eventos culturais e esportivos, o Carandaí, o Xterra em Búzios e assim por diante. Então, aqui é mais uma manutenção, né, meio ambiente e sociedade, com muito foco em segurança, que eu acho que realmente foi um ano muito bom para a companhia. Tá? Passando aqui para o próximo slide, o 17, eu acho que faz sentido a gente falar um pouquinho dos próximos passos. O primeiro e último, eu sempre repito, que é foco em segurança e prospecção de novas oportunidades de M&A, que é uma coisa que está no nosso sangue. A nossa companhia foi criada em cima de M&A, mas eu acho que esses assuntos aqui eles são importantes, mas são recorrentes, né? O que realmente a gente vai focar aqui nos próximos trimestres são esses que estão no meio, né? Não que a gente não vá focar em segurança, obviamente, mas assim, os extras, né, que a gente vai focar são esses que estão no meio. Eu vou falar com um pouco mais de detalhe de cada um deles. Tá? O primeiro é o First Oil de Wahoo. A gente está, como o Francimar falou, né, nós estamos na fase final de comissionamento. A gente deve dar partida no campo nos próximos dias. Nossa expectativa é que depois da partida a gente tenha um tempo aqui da estabilização. Lembra que esse campo está a 30 km do FPSO, então o óleo vai demorar um pouco para chegar no FPSO, e aí depois tem todo um trabalho de ajuste, tem requisitos regulatórios para um campo novo, a gente tem que medir poço a poço, a medição tem que ser independente, então assim, tem muita coisa, mas a nossa expectativa é que já a partir da semana que vem a gente esteja produzindo nesse campo, vai ter um período de ajuste e a minha expectativa é retornar aqui aos investidores depois do primeiro óleo em aproximadamente 10 dias, 15 dias, alguma coisa por aí, né? Já com, enfim, o comunicado formal de como é que está a produção e tudo mais. Nossa expectativa é francamente muito boa. Tudo que nós fizemos no campo, ele esteve em linha com o esperado, sendo que a qualidade do reservatório é um pouco melhor, então todo o restante em linha, qualidade do reservatório um pouquinho melhor. A gente está confiante e com bastante expectativa aqui de começar essa produção nos próximos dias. Eu acho que vai ser uma grande conquista da companhia. Um segundo ponto que eu também vou gastar um pouco mais de tempo aqui, ela diz respeito à política de remuneração dos acionistas. Como eu já tenho falado, já falei bastante, nós temos focado muito esse ano no nosso 2026 e talvez um pedaço de 2027 também, a gente vai focar muito a companhia no nosso crescimento orgânico, né? Então olhar para dentro, ganhar muito em eficiência, e conseguir, enfim, ser uma companhia muito Prio, né? Que é aquela companhia com baixos custos, com muita geração de caixa e assim por diante. Então, como a gente está olhando bastante internamente, essa geração de caixa, grande parte do nosso trabalho é alocar essa geração de caixa, fazer a alocação correta, a alocação eficiente, a alocação rentável para essa geração de caixa. Nós procuramos aqueles retornos altos em dólar, de mais de 20% e assim por diante. E o que a gente se propôs a fazer com essa geração de caixa para esse ano e para o ano que vem também, enfim, eu acho que isso é uma coisa que vai para frente. Esse ano nós estamos recomprando ações da companhia de volta. Então nós cancelamos já 3% em dezembro das ações que nós tínhamos em tesouraria, voltamos o programa de recompra. Janeiro e fevereiro nós já recompramos alguma coisa aí, se não me equivoco, perto de 30 milhões de dólares, mas a gente vai continuar recomprando. Nós estamos agora, nós passamos um tempo aqui sem recompra por causa do
blackout period, né, da demonstração de resultado, e agora a gente pode voltar a comprar, mas a gente acha, francamente, que esse é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer, né, um investimento de alto retorno e assim por diante, comprar o papel, né, comprar as ações da própria companhia, mas isso vai nos atender por hora, mas com a geração de caixa futura, a gente entende que isso não vai ser suficiente, somente a compra de papel. Então, o que nós estamos pensando aqui junto com o Conselho, é um consenso dentro do Conselho, a gente só está, na verdade, escrevendo para formalizar isso, é uma política de remuneração aos acionistas. Então, essa política vai incluir tanto recompra de ações, como dividendos, né? Dentro de alguns parâmetros. Então a gente vai estabelecer os nossos parâmetros, quer dizer, aonde nós queremos chegar em dívida líquida e EBITDA. Eu também já falei várias vezes que a gente quer chegar em uma vez dívida líquida e EBITDA no final de 2027. Isso pode ser revisado pelo Conselho, pode também ser revisado de acordo com o preço do óleo e tal, mas considerando um preço do óleo de longo prazo, que a gente ainda usa os $60 o barril, $70 o barril, a nossa ideia é chegar a uma vez dívida líquida e EBITDA, e o caixa excedente a essa uma vez dívida líquida e EBITDA vai ser distribuído, seja via recompra de ações, seja via dividendos. Isso, obviamente, sempre quando nós não tivermos um pipeline de M&A que faça sentido a gente reter caixa para poder realizar o M&A, que foi exatamente o que nós fizemos em 2024, quando nós compramos Peregrino da Sinochem. Nós estávamos recomprando, nós paramos a recompra exatamente por conta dessa transação. Então, isso obviamente é uma coisa muito importante a ser considerada dentro dessa política também. Então, ela vai levar em consideração M&A, vai levar em consideração endividamento, mas a ideia é estabelecer, formalizar antes da metade do ano essa política de remuneração. Um outro assunto importante nosso agora, que nós estamos esperando o licenciamento ambiental para que a gente possa começar a trabalhar da metade do ano para frente, é a perfuração de frade. Agora a gente está acabando de perfurar o Arru, ainda falta um poço para acabar de perfurar, né? Como eu falei, a gente vai começar a produção com 2 poços, agora nos próximos dias. O terceiro poço entra, eu diria que entre última semana de março, primeira semana de abril, e o quarto poço entra na última semana de abril. Com isso resolvemos todos os 4 poços produtores de Wahoo. Aí depois nós temos os poços injetores de água em Wahoo, que devem vir logo na sequência, né? E acabando esses poços injetores de água em Wahoo, nós pretendemos, aí isso já estou falando de terceiro tri desse ano, iniciar a perfuração de frade. Então nós estamos aqui nas etapas finais com o IBAMA, eu acho que bem finais mesmo, finais assim, finalíssimas, para a gente receber a permissão para voltar a perfurar em frade. E aí, ainda esse ano, a ideia é que a gente perfure se possível, 2 poços em frade para agregar mais produção a esse campo. Um outro assunto importante que nós estamos trabalhando muito é a eficiência de Albacora Leste. Tem 2 assuntos ainda para a gente zerar a pedra ali em Albacora Leste. O primeiro deles, que é o mais importante, é o compressor, né? Nós hoje temos 2 compressores de 3 em Albacora. Nós gostaríamos de ter os 3 compressores, porque aí nós geramos um nível de redundância que faz com que a eficiência do ativo melhore e fique muito alta. Então nós estamos trabalhando nesse terceiro compressor de Albacora, a gente deve colocar em linha ele para trabalhar provavelmente em abril, até final de abril. A gente está recebendo os materiais agora, em final do mês. Entre abril e maio, esse compressor vai estar funcionando ali em Albacora. E depois tem o que nós chamamos de turnaround, né, que é a parada programada de Albacora. Ele vai ter 12 dias de parada programada ao longo do ano, a gente ainda está programando exatamente a data, mas a ideia é fazer um grande trabalho de integridade em Albacora. É o final, é o laço final em cima desse ativo que, enfim, teve tanto investimento aí nos últimos anos, né? Depois a gente vai focar muito no closing de Peregrino, os 20% restantes. A gente imagina
fazer o closing na segunda metade do ano. Tá? Nós estávamos estimando um pouco mais para julho, eu acho que isso vai escorregar um pouco mais para alguma coisa perto de outubro, novembro, por ali. Tá? Mas, enfim, fazer o closing, vai ter um disbursement ali razoável, né? Eu acho que alguma coisa na casa de 600 milhões de dólares, depende muito de preço de petróleo e tudo, porque tem o ajuste de preço a ser realizado, mas deve ficar uma coisa mais ou menos perto disso, perto dos seus 600 milhões de dólares. E depois, bom, o último ponto ali, novas oportunidades de M&A, isso está no nosso dia a dia, é parte do nosso DNA. Bom, eu vou encerrar aqui, vou abrir para perguntas e, bom, agradeço a todos aí pela participação. Boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão de perguntas e respostas do nosso call do quarto TRI de 2025. A gente vai começar agora a sessão de perguntas. A primeira pergunta é do Rodrigo Almeida, do BTG. Rodrigo, pode perguntar. Obrigado, Zé. Boa tarde, Roberto, todos do time da Prio. Tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Acho que primeiro eu queria falar um pouco mais de Wahoo. A gente comentou um pouco agora. Talvez pegar uma atualização de vocês aqui. A gente já comentou lá atrás, né, sobre alguns dos postos terem características um pouco diferentes uns dos outros. E talvez entrando um pouco no detalhe aqui, queria saber se basicamente a gente deveria imaginar que esses dois primeiros postos que entram agora em breve, eles têm alguma característica diferente do restante, se é de se imaginar, ou se a gente consegue já afirmar que esses postos eles têm uma produtividade um pouco melhor do que os outros, assim, alguma informação desse lado acho que ajuda a gente. E aí a gente comentou agora também sobre fazer a perfuração dos dois postos injetores logo na sequência, né? Isso pode mudar de alguma forma dependendo de como vem a produtividade desses postos, ou isso já está meio dado aqui? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta aqui, ela vai na linha da comercialização do óleo, né? E aqui eu queria pegar com vocês uma atualização dos descontos, principalmente para Peregrino, que a gente viu ali o óleo pesado flutuando bem ali no começo do ano. E se pudessem dar um update para a gente também, como que esse cenário de fretes mais altos tem impactado vocês também. Obrigado. Quer falar? Claro, claro. Sobre o Wahoo, Rodrigo, assim, sim, teve diferença de característica ali, de um posto de outro, em termos de qualidade de reservatório, extensão e tal. No somatório geral, a gente espera que vai ficar meio que 6 por meia dúzia. Então, não é que o primeiro posto tem variações, né? A gente faz análise que tipo, vai ser 10 mil por posto, não é isso. Um vai ser um pouco mais, outro vai ser um pouco menos, e aí, conforme for a produtividade do posto ali, a gente vai ajustando para ter o melhor retorno do posto. Resumindo, um pelo outro vai dar a mesma coisa. Sobre injetores, a gente tem a programação de fazer os injetores, a gente colocando produzir os postos agora, a gente vai avaliar um pouco. Então, existe a possibilidade, de acordo com a entrada ali dos postos da produção, a gente haja uma necessidade de ganhar um tempinho a mais ali para ver se coloca de imediato os postos, imediato, né, 6 meses depois já coloca na injeção, ou se ganha mais algum tempo. Então, a gente está acompanhando de perto e vai ser conforme o desempenho dos reservatórios. Um outro ponto aqui a mencionar, a gente vai colocar o poço 1 e o poço 2 para produzir. O poço 3 e o 4 são os que vão entrar na sequência, né? Se você olhar assim, o tamanho dos net pays e tal, o 1 e o 4 são os que têm menos, que já para o projeto, e o 2 e o 3 são os que têm mais net pay. Então, vai entrar 1 e o 2, né? A gente esperaria uma produção de 20 mil barris por dia nesse 1 e 2, e depois os outros 20 mil entrando na sequência, tá? E esse negócio que o Francimar falou, se a gente tomar a decisão de inverter um pouco essa questão da injeção de água, aí a gente anteciparia a perfuração de frade. Tá? Mas é uma coisa que eu não consigo afirmar agora. Vamos deixar esse daqui um pouco como está, com o nosso programa de perfurar os injetores de água, que eu acho que é o plano mais conservador. Porém, sim, existe aqui um potencial upside para o ano, pode ser relevante, sem dúvida, da gente inverter o injetor com os postos de frade.
Tá? Não quero não, acho que não vale a pena a gente cravar isso agora, mas esse seria um cenário, um upside, né, do cenário atual. O cenário atual mantém os postos ali de injeção. O desconto, hoje a gente está rodando a companhia, o Bruno até pode agregar aqui se quiser. O quarto tri foi $7,70 o barril, tá? O primeiro tri, a gente sempre vende antecipado o óleo, né? Então, o primeiro tri, ele na verdade não está sofrendo tanto o impacto da guerra em si. Você está tendo o impacto do Irã em cima do preço que a gente chama de flat price, né? É o preço do Brent, mas os descontos já foram definidos lá atrás, em dezembro e tal. Então, o que a gente vai ver no desconto do primeiro TRI é muito uma função do destocking da Venezuela e que aconteceu depois do dia 3 de janeiro. Né? Então, você teve essa questão a Venezuela lá atrás, antes da questão com o Maduro, ela aumentou, ela ficou muito tempo sem conseguir vender óleo, né? Lembra que teve aquele embargo muito mais pesado, ela ficou sem vender óleo, aumentou muito os estoques da Venezuela. Quando aconteceu a questão lá do Maduro, a Venezuela começou a desestocar. Isso prejudicou o Peregrino. Então, o desconto que a gente vai ver no primeiro TRI ainda leva isso em consideração e a gente deve subir $1,50, mais ou menos. Deve ir para alguma coisa perto de $9 o barril no primeiro TRI. Para a gente vai ser altamente positivo, porque você tem um Brent muito mais alto e você vai ter um delta de desconto aí de $1,50 para cima. Né? Já no segundo trimestre, a gente começa a ver um mecanismo meio que inverso desse negócio. Tá? Nós tínhamos algumas posições long de VLCC e de navios, que eram preços eram preços bons. Agora o preço com a guerra subiu ainda mais, a gente conseguiu melhorar muito o nosso trade. Então, e aí assim, é um trabalho que o Gustavo ali, e o Bruno, né, ficam grande parte do dia em função disso, e a gente deve começar a ver no segundo tri um desconto caindo. A gente vai provavelmente ver um desconto caindo aí para $7, voltando para esse número mais normalizado. Né? Lembra que agora a gente tem um pouquinho mais peregrino, então aqueles $6 por barril que a gente sempre vendeu, ele vai estruturalmente ser um pouquinho mais para 7 por conta de peregrino sozinho, mas a gente já no segundo tri deve começar a voltar um pouco para isso. Você quer agregar alguma coisa aqui? O único ponto aqui é que quando você teve, né, como o Roberto falou, a guerra, né, e a interrupção do Estreito, isso ajudou a acelerar a desestocagem do óleo venezuelano. Né? Então, a gente começou a sofrer por causa dessa desestocagem, e aí quando teve a restrição de entrega por causa do Estreito, isso secou o óleo venezuelano E russo também, né? e russo. Secou, inclusive, o Trump deu waivers, né, para alguns países voltarem a comprar óleo russo, então isso ajudou a secar o óleo russo, o óleo venezuelano, e também ajuda na recuperação que a gente espera ver no segundo trimestre. É isso. Ótimo, obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Barra, pode falar. Pessoal, obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira talvez um dos fatores críticos aqui, até para a questão de produção, foram as licenças ambientais, né? Acho que nesses últimos anos aí da companhia, acho que de certa forma as coisas já se ajustaram. Eu queria ouvir um pouco de vocês dentro desse plano, né, não plano, né, mas na verdade, plano, né, de que vocês têm para esses próximos trimestres, o quanto essa questão da licença ambiental é crítica e se você pudesse passar um pouco aí do timeline, do que a gente deveria prestar atenção nesses próximos meses e como que isso impacta o plano, seria super, super útil aqui do meu lado. Segunda pergunta, a gente até, acho que o Roberto falou sobre a questão da remuneração e acho que é um ponto super importante na tese. Uma coisa que me chamou a atenção foi vocês é, ainda tendo quase 7% de ação em tesouraria, né, e não cancelando essas ações. E a minha pergunta é por que não cancelar tudo? Por que deixar esse buffer ainda dentro da tesouraria? Se é uma coisa que a gente vai
perceber daqui para frente como estratégia ali de alocação de capital da companhia, ou se a ideia é cancelar essas ações em algum momento, dado talvez até esse cenário de olhar um pouco mais para dentro e menos para fora agora, nesse mercado de M&A, no mercado brasileiro. Só um follow-up rápido na pergunta anterior. Nesse cenário de guerra, vocês têm redeado uma parte importante da produção e com esse spike no preço de óleo, só queria pegar esse gancho do efeito da guerra, se vocês conseguiram redear alguma coisa aí de curto prazo. Eu sei que a curva longa, a média não abriu tanto, mas que teve alguma oportunidade interessante aqui para conseguir fixar agora para os próximos meses alguma fatia da produção. Então, esses pontos, pessoal. Obrigado. Vamos de trás para frente, Gabriel. Com relação à hedge, não. Nós fizemos em janeiro, a gente chegou a fazer hedge o único hedge que a gente faz é comprar put, tá? Assim, a estratégia de não vender futuro e de não fazer collar, esse tipo de coisa, eu acho que se mostrou acertada, inclusive agora de novo, porque é tanta volatilidade que as chamadas de margem, se nós tivéssemos feito alguma coisa mais do tipo vender futuro, seriam enormes e a gente abriria mão de grande parte de upsides, né? Então nós não fizemos, a gente só faz, o único hedge quando a gente faz é comprar put. Nós chegamos a comprar put em janeiro e fevereiro, que acabaram virando pó, porque nós compramos aí a 62, 68, chegamos a comprar até 69, eu acho, ou 70. Então, mas, enfim, acabou que nada disso foi exercido, nem para janeiro e fevereiro. Março nós não temos nenhum hedge, e abril não temos nenhum hedge. Só para você ter uma ideia, hoje, para você hedgear o mês de abril, você está falando de um prêmio de $10, mais de $10 o barril a put, tá? Então, assim, fica um negócio totalmente doido para você fazer, porque você já tem o backwardation, né? Porque hoje o Brent Spot, hoje o Brent Spot está 90, já no mês que vem não está mais a 90, tá 88, 87. E em cima disso você ainda toma um desconto de 10, que é o seu prêmio, ou seja, na verdade você está redeando a 77, né? E então a gente não fez nada, eu acho que está completamente fora. O normal é a gente pagar tipo $2 por barril, né, para o próximo mês. A gente está falando de 10. Então tem um índice que você olha que é o OVX, que é o índice de volatilidade do óleo, que a gente normalmente faz hedge quando ele está em 30, ele hoje está em mais 100, tá? 116 bateu, deve estar em 110 e tal. Então, enfim, nós não fizemos nada e eu acho difícil que a gente consiga, nesse momento, fazer alguma coisa. Se o petróleo ficar estruturalmente mais alto, a volatilidade vai começar a cair, e aí pode ser que a gente venha a mercado fazer, tá? Com relação à segunda pergunta, era 7%. O 7% de tesouraria, depois tinha a questão de licença, né? Então, o 7% de tesouraria, o Gabriel, assim, o destino disso é cancelar, tá? A gente está comprando ação e a gente vai cancelar. Então, para mim, é meio que sexo dos anjos. Vamos cancelar os 10 agora, de uma vez? Vamos cancelar 3, quando a gente chegar, a gente vai cancelando e tal. Mas, assim, o nosso plano esse ano é alocar, seja via recompra, seja via dividendos, alguma coisa. Eu estou falando com petróleo de 60, tá? Agora o petróleo com essa, enfim, com essa alta pesada, forte que está tendo, a gente vai gerar mais caixa, então a gente provavelmente vai conseguir distribuir mais. Mas com $60, a gente está falando uma coisa da ordem de $400 milhões no ano, tá? Isso seria através de recompra e talvez dividendo. Com esse aumento do preço de petróleo, provavelmente aumente ainda mais. A nossa intenção é chegar no final desse ano agora com 1,6 dívida líquida EBITDA. E aí, o excedente do caixa, ou a gente pode baixar um pouco de 1,6, chegar em 1,3, 1,4, adiantar um pouco o cronograma, ou distribuir mesmo, tá? Então, no final da história, assim, para mim é uma coisa que é sexo dos anjos, a gente não vai usar essa ação para nada, a gente usar essas ações é terrível do ponto de vista de tax, tá? Então, nada que a gente vá fazer justifica usar essas ações, porque a gente tem um ganho de capital enorme em cima dessas ações. E aí, então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem uma ineficiência fiscal gigantesca. Então, a única saída para elas vai ser cancelar mesmo, e é isso que a gente vai fazer, tá? Eu acho que é uma questão de tempo só, não me preocuparia, francamente, sinceramente, não me preocuparia com isso.
A última coisa, licença ambiental, que você perguntou, a gente, hoje, nós teríamos, né, necessidade, a licença ambiental de frade, né, para os próximos poços agora. O nosso relacionamento com o IBAMA, eu acho que eu posso dizer que melhorou muito, né, nos últimos 12 meses. Nós temos uma nova equipe ali com o IBAMA, que na verdade nós já reformulamos, começamos a reformular a equipe no ano passado, então hoje nós já temos uma equipe totalmente reformulada, nova, em cima do IBAMA. Acho que o Leandro, que era o responsável, fez um grande trabalho até agora, ele agora está fazendo um outro trabalho aqui na companhia. Nós trouxemos uma pessoa ex-ANP, que tem grande conhecimento da indústria, que é o Thiago, que está fazendo um belíssimo trabalho, está continuando esse belíssimo trabalho. Enfim, está fazendo toda a lição de casa que a gente precisaria ter feito há 2, 3 anos atrás. Tem uma boa relação fluida. Até onde nós temos informação, o IBAMA está muito próximo com relação à licença de frade. Nós já fizeram, inclusive, inspeção na nossa sonda para poder emitir a licença, que é normalmente as últimas etapas, né, passam por fazer essas inspeções. E eu espero que a gente tenha isso no curtíssimo prazo. Tá? Curtíssimo prazo, sim, eu digo curtíssimo mesmo. Antes de entregar o ARRU, provavelmente a gente já tem essa licença da perfuração de frade. Depois, com a licença de perfuração de frade e com mais as anuências que a gente pode fazer de Albacora, mais os trabalhos que a gente pode fazer em Albacora, então temos trabalho para a sonda até quase metade do ano que vem, né? E aí, nesse momento, mais para metade, vamos dizer, primeira metade do ano que vem, a gente precisa da licença de Albacora, que é a licença diária, e essa sim a gente está trabalhando também com o IBAMA e tal, mas a perspectiva é essa. Hoje em dia eu não vejo nenhum grande problema. Eu acho que o IBAMA voltou às condições normais, né, aos padrões normais de trabalho. Claro que as coisas demoram, as análises demoram, são assim, é assim mesmo. Mas eu hoje não estou vendo isso como uma grande ameaça. Lembro que eu fui o primeiro a dizer em outubro de 23 que eu sentia que IBAMA ia ser difícil. Então, da mesma forma que eu falei em outubro de 23, eu acho que vai ser difícil, eu acho que hoje a gente andou um caminho longo, e eu acho que a relação está muito melhor. Então, eu não estou vendo isso como um grande empecilho. É claro que não dá para você dizer, a licença é amanhã, depois de amanhã, essas coisas não acontecem assim. Mas a gente está bem positivo com relação a isso. Ótimo, Roberto. Obrigado. Obrigado a você, Gabriel. Obrigado, Bar. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, pode falar. Opa, obrigado, Zé. Boa tarde, Roberto, todos os demais presentes. Eu tenho também duas perguntas aqui, do meu lado. Uma talvez até seja um follow-up nas falas anteriores, mas a primeira pergunta, o Roberto, é, como que tem sido a interação e a negociação de vocês com clientes, né? Eu entendo que essa dinâmica de preço de vocês, de pegar um desconto do mês passado e aplicar na média do Brent, acho que historicamente sempre foi dessa forma, né? Mas atualmente, com toda essa dinâmica global que a gente tem visto, e talvez um risco de disrupção maior no trade flow global, tem tido alguma alteração nesse relacionamento, nessa discussão de vocês com clientes? Vocês têm visto alguns clientes talvez procurando fechar contratos de, não sei, eventualmente mais de médio prazo ou em alguma dinâmica diferente? E uma segunda pergunta, um follow-up na sua fala anterior na questão de alavancagem, vocês poderiam tomar a decisão, se eventualmente esse preço de óleo permanecer nesse patamar aí nos próximos meses, eventualmente até o final do ano, de ou acelerar o buyback ou eventualmente antecipar o dividendo já talvez para o segundo tri, terceiro tri, alguma coisa ao longo do ano e não necessariamente só no final do ano? Essas duas aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado, Tasso. Olha, com relação a trading, a gente vende no spot. A gente tem uma estratégia muito definida que é a venda no spot, tá? Aqui o Bruno e o Gustavo que lideram, mas a nossa estratégia é muito definida que é vender no spot. Então, nós até tivemos um outro, né, Bruno? Que teve um que quis fazer um contrato maior, mais longo com a gente, e tal, mas a gente normalmente não é o tipo de coisa que a gente entretém. O nosso negócio é vender a prazo, vender no spot mesmo e é isso.
tá? A dinâmica negocial é a mesma, a gente negocia com as refinarias. Hoje, o que acontece é que as refinarias têm uma crack spread da refinaria muito grande, então você vê que a margem no refino é muito alta, né? E aí, como essa margem no refino ela passou a ser muito alta, a refinaria tem mais voracidade, tem mais vontade de comprar, e aí então esse delta de preço no frete ele acaba indo grande parte para a refinaria. Tá? Porque quando você tem um aumento no preço de frete, que é o que está acontecendo agora, os VLCCs estão subindo de preço e tal, é uma conta que acaba sendo dividida entre o produtor e o refino, né? Mas hoje a balança está pendendo um pouco mais do lado do refino, porque eles são os caras que estão com. Eles estão, claro, eles ficam lentos ali para comprar o óleo, né? Porque eles também querem manter essa margem o máximo possível, mas eles estão com uma margem bem alta e aí tem uma negociação, e aí é o Bruno e o Gustavo que tocam esse negócio no dia a dia bem. Isso, né? E com relação ao plano de remuneração de acionistas, tá? Sim, se a gente tiver uma coisa, como eu falei para vocês, a gente quer chegar no final desse ano a 1,6. Então, se a gente tiver um adicional, né, se a gente tiver uma receita adicional, tiver uma desalavancagem muito mais rápida e tal, a gente pode revisar, a gente pode acelerar ou antecipar um pouco, né? Acelerar um pouco o plano de recompra. Uma coisa que a gente não faz com o plano de recompra é puxar o preço da companhia artificialmente. Então, sempre quando está subindo, a gente não entra no mercado recomprando, a gente entra normalmente quando o preço está um pouco mais, está cedendo, está um pouco mais leve, assim por diante. Então, um pouco mais pesado, né? Quer dizer, tá caindo um pouco. Então, tem um limite para o que a gente consegue recomprar. Né? Exatamente por isso, que a gente não fala, vamos recomprar no matter what, vamos subir o preço da ação, vamos bombar e tal, a gente não faz nada disso. Então, pode ser que sobre realmente, a gente pode ser que não consiga recomprar 100% do que a gente quer, né? E no início do ano a gente falou, provavelmente a gente recompre US$ 400 milhões em ações da PetroRio, da PRIO, mas talvez a gente não consiga. E aí, nesse caso, sim, a gente vai pensar em dividendo. E é exatamente essa a função dessa política de dividendo que a gente está discutindo agora com o Conselho, e a gente deve ter ela finalizada aí até metade do ano. Super claro. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Obrigado, Tasso. A nossa próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Montanari, pode falar. Fala, Bruno. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Duas perguntas. Uma do lado também da comercialização, mas um pouco mais específica. Vocês terminaram o ano com bastante estoque, né? Então, como que esse estoque evoluiu agora ao longo do primeiro trimestre? Vocês conseguiram fazer alguma venda talvez um pouco mais oportunista aí nesses momentos onde o nível do óleo estava mais alto? Tem estratégia de segurar um pouco, eventualmente? Então, queria entender a cabeça de vocês em relação à desestocagem. E a segunda pergunta em Wahoo, quando vocês falam, né, tá tudo vindo em linha, porém um reservatório com uma qualidade um pouco melhor, se pudesse explorar um pouco mais o que isso implica, né? O que o reservatório melhor nos diz, eventualmente, sobre curvas, sobre potencial upside, aí pensando mais médio e longo prazo mesmo. Muito obrigado. Você pega essa? Pego. Paulo, Bruno, obrigado pela pergunta. Aqui, Bruno, o nosso objetivo, né, com relação ao estoque, nosso objetivo é um trabalho de otimização logística, né? Então, eu vou produzindo, né, e quando eu estou com a minha logística ótima, né, em termos de tamanho de carga, né, e composição das cargas, para a gente eventualmente poder fazer um VLCC, né, a gente monta isso e vende. É um pouco indiferente com relação ao dia do mês ou o dia do ano e tudo mais. A gente tem que otimizar isso, né? Então, é isso que aconteceu ao longo do quarto trimestre. Então, todo esse óleo que passou no estoque de 31 de dezembro, né, ele já foi vendido, né, ao longo desse ano, na precificação, aí, nesse caso, desse ano, ao invés do ano passado. E com relação à otimização e vendas específicas, o que a gente fez foi o que o Roberto falou na abertura, né, de que a gente tinha, quando a guerra começou, a gente tinha
a gente estava longo em alguns navios, a gente já tinha contratado o navio, mas que ele ainda estava sem a carga alocada, e a gente conseguiu, para algumas cargas, otimizar, que é se beneficiando de um frete mais baixo num ambiente de frete mais alto. Então a gente consegue ter um deal zone com a refinaria muito interessante, porque o ambiente é de frete alto, que isso acaba sendo precificado, mas eu não tenho esse custo. Tá? Então a gente conseguiu fazer isso para algumas cargas depois da guerra no Irã. Tá? E o estoque do final do ano, ele, ao longo de janeiro, ele já foi totalmente vendido e entregue para os clientes. Tá? Tinha mais um. E a outra foi de Wahoo. A questão do reservatório. Eu vou falar aqui. O reservatório é que é o seguinte, o Bruno, o que nós encontramos, assim, os netpays muito parecidos com o que nós imaginávamos. Netpay é a espessura do reservatório, é o quanto tem de óleo no reservatório. Tá? Então isso é muito em linha com o que a gente imaginava. A qualidade da rocha do reservatório, ela tem um pouco mais de permeabilidade. Quer dizer o seguinte, o óleo ele flui um pouquinho melhor. Tá? Mas então, o que ele mostra, assim, o poço, ele teoricamente poderia produzir mais do que o esperado, tá? Porque o óleo flui um pouco melhor. Mas aí você tem que ir um pouco para trás. O que alimenta o reservatório, né, é a quantidade de óleo que existe nele. Então, o que alimenta o poço, que faz a alimentação disso, é a quantidade de óleo. Como a nossa quantidade de óleo do reservatório não muda, porque o nosso netpay é muito parecido, né? A área é uma área, né? Que é a área do VoIP. E aí depois você tem o netpay que você encontra de petróleo, que é bem parecido. Então, o nosso volume não muda em nada. Por conta do volume não mudar em nada, o quanto a gente vai produzir também não vai mudar. Você tem um poço, você tem um reservatório, tem um poço que poderia ter uma produtividade mais alta. Mas isso não é uma coisa que eu consigo dizer para você, vai produzir mais, porque depende de como o reservatório se comportar como um todo. É mais ou menos como você ter um carro que anda a 150 km por hora, mas a sua estrada é 100 km. Então você vai acabar andando a 100. Tá? Tendo um carro que te dá uma margem de segurança melhor, te dá tudo melhor, te dá mais conforto e tal. Então, para a gente, a questão do poço ter uma produtividade, um índice de produtividade maior, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem um poço que pode vir a produzir mais, mas hoje a nossa visão de reservatório é que a gente vai produzir os 40 mil barris mesmo, e é isso. Tá? Podemos ter alguma surpresa quando colocar para produzir? Podemos. Se tiver alguma área que a gente não tinha identificado, se tiver. Mas não dá para a gente falar nada disso daqui agora. Hoje a gente tem que levar em consideração que nossa produção é de 40 mil barris por dia mesmo e that's it. É isso? Quer agregar alguma coisa? Não. Foi bom, Bill? Suficiente. Tá bom. Tá, claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bruno. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Fala, Regis, como é que vai? Regis, pode Oi, falar. Roberto, boa tarde. Boa tarde também ao time todo, não vou falar o nome de todos individualmente. Alguns temas aqui, talvez no tema do dividendo, só alguns esclarecimentos, acho que rápidos, né? Acho que no passado a gente já teve esse debate que talvez o limiar entre buyback migrar para dividendo é o tamanho da quantidade de dinheiro disponível, né? E aí eu entendi da resposta anterior que talvez esse limiar fosse o 400 milhões de dólares que é possível fazer de buyback, essa é uma, e o 1,6 no final de 26, eu entendo, é um Brent 60, né? Isso aqui acho que eram só as clarificações. Isso, é exatamente isso. O limiar, Regis, não é nem a questão do 400, tá? A gente queria ter comprado 50 milhões de dólares no primeiro TRI, a gente conseguiu comprar 30. A verdade é essa. Então, também tem um pouco a estratégia que a gente compra. Quando a gente compra, a gente limita o percentual do volume diário, né? Então, a gente limita um percentual baixo do volume diário. A gente nunca compra com a ação subindo, então a gente não empurra a ação para cima nunca. Tá? E assim por diante. Então, essas coisas, elas às vezes fazem que a gente não consiga fazer nem assim, gostaria de comprar a gente queria ter comprado 50 milhões de dólares, comprou menos de 30. Mas a gente comprou menos de 30 porque não conseguimos comprar dentro desses padrões. Se a gente quisesse ter comprado a qualquer custo, provavelmente a ação ia estar
sei lá, 65, ou ia estar num preço mais alto, e tudo bem, mas a gente não quis fazer e agir dessa maneira. A gente acha que é mais saudável deixar ela andar por conta própria, sabe? Andar sozinha. E aí a gente vai comprando de acordo com uma certa regrinha. Então, eu não diria que o limiar é 400. Assim, a gente gostaria de comprar 400. Pode ser que a gente não consiga nem comprar 400. E aí o dividendo ele entra exatamente para isso. Tá certo. Então o dividendo seria a diferença aqui, né? Vai ser a E aí, diferença. perfeito. E aí talvez um outro tema aqui no Wahoo, a gente falou sobre aquele processo de ramp-up, né? Você comentou um pouco, talvez, en passant, das restrições que vai ter lá no começo da vida do campo por causa de teste de poço, né? Os medidores da ANP. Então, talvez puder comentar um pouco como que é esse processo, quais são as obrigações que vocês têm. Acho que é legal para calibrar um pouco as expectativas Uhum. ao longo aí, talvez, dos próximos 2, 3 meses. O que a gente realmente tem tomando a frente aqui, o que a gente realmente tem de restrição ali, ou de, vamos dizer, de itens regulatórios, né, com a ANP, é o seguinte: o que nós acordamos com a ANP, por ser um campo novo, um poço novo, tudo novo, é que nós não vamos medir para efeitos de calibração e de medição fiscal que você tem que fazer no início do campo e tal. Nós não vamos medir dois poços ao mesmo tempo. A gente vai medir um poço. Então, a gente vai colocar o primeiro poço para produzir. Produziu, estabilizou. Aí a gente vai colocar o segundo poço para produzir. Quando a gente medir o segundo poço, nós não vamos fazer o segundo poço pela diferença do primeiro. Ou seja, você mede tudo e tira o quanto que o primeiro produzia. A gente, nesse momento, vai parar temporariamente o primeiro poço, medir só o segundo poço, e aí depois que medir o segundo poço, que é 24 horas, né? De produção estável, medir o segundo poço, aí entra o primeiro poço de volta e os dois ficam produzindo. Aí o terceiro poço, entrou o terceiro poço, a gente coloca para produzir, quando chegar o óleo do primeiro poço, tal, não sei o que, a gente para os dois poços, mede o terceiro. E a mesma coisa a gente faz no quarto, tá? Mas são paradas de 24 horas. É só o seguinte, essas coisas vão ter, elas vão acontecer e é assim que a gente tem que fazer, mas não é que vai ter uma grande perda de produção e tal, é só porque eu sei que a gente aqui fica, e vários de vocês ficam acompanhando no dia a dia ali no relatório da NP, e aí aparece, produziu menos, deu algum problema. Não, vai ter esse jogo aqui de medição, mas não é nada que mude o econômico, ou nada que mude nada, assim, é só uma coisa regulatória mesmo, que foi o que a gente acordou lá com a ANP e é o que a gente vai realizar. E só para dar mais coisa, isso é normal para qualquer início de campo novo. Você tem, a ANP existe, que é a parte de medição fiscal, eles têm um cuidado muito grande, tem que estar bem regulamentado. E tem a parte de acomodação ali na planta de processo. Quando entra ali, dá uma bagunçada. Então, geralmente, essa parte inicial leva um tempinho e é super normal. Então, a gente acredita que com uns 2 meses a gente doma esse cavalo bravo aí. O ramp-up vai ser lento, mas aqui, assim, por isso que eu falei para vocês, a gente, quando começar a produzir, a gente vai demorar provavelmente uns 10 dias para dar alguma coisa, porque a gente vai fazer um ramp-up lento, porque o óleo de Wahoo tem um RGO, que é a relação gás-óleo, muito alta. Então, vai vir muito gás para a planta, e a gente tem que controlar esse gás, tem que processar esse gás, enfim, tem que exportar esse gás e tudo mais. Assim, vai ter uns desafiozinhos ali, mas não vale a pena, assim, não é nada do outro mundo, é o que a gente tem que fazer mesmo, é parte do nosso trabalho, é isso aí. Perfeito, é isso mesmo. Talvez só um tema ainda nisso, se tem algum impacto para a produção de frade. Eu entendi da primeira parte da resposta que não pelas medições dos poços individualmente, mas talvez pela segunda parte no topside da planta, né, de processo. Se puder comentar um pouco, Francisco? Não, você capturou a ideia, é isso. Não é para ter, a base é não, desde que a gente dome direitinho. Então, não pode deixar bagunçar o processo e interromper alguma coisa em frade, né? Mas esse é o nosso desafio, é a nossa vida. O ramp-up vai ser lento exatamente pensando em frade. Porque se você trouxer muito gás para o sistema de uma vez só, sem você estar preparado, se você tiver um delta muito rápido assim do gás, você pode ter um trip na planta como um todo, e aí você vai prejudicar a operação de frade. Então, a gente vai ter um ramp-up lento, né, em função de manter um bom controle da planta como um todo. Perfeito, obrigado.
Obrigado a você. A gente só tem uma última pergunta que a gente recebeu pelo chat, que talvez seja bom a gente endereçar, que é como anda uma atualização da apropriação de sinergias e redução de custos em Peregrino. Bom, hoje a gente está operando Peregrino a 370 milhões de dólares ao ano. Tá? Esse é o running rate de Peregrino hoje. Né? Isso leva em consideração todos os ganhos logísticos que a gente disse que ia ter, os ganhos de SG&A, e a questão do aquele trabalho do flotel, que ele terminava em janeiro, ele terminou em janeiro e foi embora. Então, hoje nós estamos exatamente dentro do cronograma. Tá? O próximo passo aqui de redução de custo, ele diz respeito à linha do gás, à importação de gás, que a gente chama de gas import. Essa linha, ela está desde 2023 ativada, teve um acidente, um navio lá na época da Equinor, e a gente está trazendo essa linha de volta. Nossa expectativa era julho desse ano, 1º de julho desse ano, trazer o gás de volta para o campo, e aí com isso ter uma redução de mais 120 milhões de dólares ao ano, passar o nosso OPEX para 250. A boa notícia aqui é que nós estamos adiantados com essa obra, com essa linha do Gás Import. O barco que vai fazer isso é o Amazon, que é o próprio barco que já lançou as 2 linhas de Wahoo. Então, ele, não sei se já chegou no campo, mas ele estava carregando tubo no porto. Se preparando. Estava se preparando. Então, ele deve sair para o campo semana que vem, provavelmente, né? Então, ele deve sair para o campo na semana que vem, vai lançar essa linha, e existe uma boa chance da gente entregar isso. Eu sei que o pessoal vai reclamar aqui. Antes de julho. Em maio, vai, ao longo de maio. Tem uma chance. Maio, junho, vai, vamos colocar maio, junho. Então tem uma chance de a gente antecipar um pouquinho aqui esse negócio, mas muito em função desse trabalho que a gente vai fazer com a Amazon, e está andando bem. A gente fez uma atualização ontem na reunião de diretoria, está tudo andando bastante bem. Obrigado pelas perguntas. Encerro aqui a sessão de perguntas e respostas do nosso call do quarto TRI de 25, e eu passo a palavra para o Roberto para as considerações finais. Obrigado a todos pelo carinho de sempre, pela presença de todos. Eu acho que estou super animado com nós, né? Estamos super animados com a companhia. Eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar. Não é questão de preço de petróleo, vamos colocar isso aqui do lado, mas a gente está vivendo um momento ímpar do ponto de vista de cultura, de realizações e tudo mais, e até o trimestre que vem já com o Wahoo a full, né? Notícias aí de Wahoo funcionando a full. Muito obrigado.